Olá, amigos, bem-vindo aos Bastidores da Política. Eu sou Elisandro Sperb e quem me acompanha já há algum tempo aqui no canal sabe que eu gravo todas as sextas-feiras um comentário sobre os bastidores da política. A partir dessa semana, agora, também vou iniciar uma série de entrevistas com pessoas que fazem ou fizeram parte da nossa política aqui da região. E para abrir essa série de entrevistas, hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é empresário, é articulador político e foi o coordenador da última campanha vitoriosa para prefeito aqui em Camaquã. Hoje comigo, Carlos Alberto Batista. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Alessandro. Prazer estar aqui contigo hoje, aproveitando essa oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre o que acontece, sobre as questões políticas da nossa região. Eu que te agradeço, porque, olha, não foi fácil trazer o Carlos aqui, é muito convencimento, né? Mas que legal que ele topou estar aqui conosco. Carlos, tu é um cara que tem uma vasta experiência na política, desde... Tu foi um cara que já esteve dentro da máquina administrativa, um cara que coordenou campanha, fez construções, articulações políticas partidárias pesadas numa época que a coisa era bem conturbada, então tem essa experiência. Então eu gostaria de te perguntar algumas coisas que eu não tenho tanta experiência assim, tenho curiosidade, imagino que o pessoal de casa também tem essa curiosidade, e uma delas, que é uma das coisas que mais vem assim, ó, fervilhando nos bastidores agora, é essa entrada do Abner no PSDB. Ou seja, estava num partido que ele já tinha uma história, não só dele, mas da própria família, e ele vai para um partido novo. E a pergunta que eu te faço, assim, que tu tem mais experiência disso, ele ir para um partido novo, tu não acha que ele fica exposto, mais frágil, fica... Bom, ele não domina aquele partido, então ele pode ser que tenha se fragilizado. Não tem perigo dos caras colocar ele de cantinho e meio que matar o nome dele? Eu vou começar, como diz o outro, sendo redundante do início. Me perguntaste sobre construção política. A construção política ela é autodidata, porque tu aprende ela com a prática, né? E eu tive a oportunidade de conviver com grandes nomes da política nacional, né? E isso me possibilitou a experiência do dia a dia. Eu sempre fui um bom observador, e como bom observador eu acolhi todos os ensinamentos e as pautas que me foram passadas ao longo do tempo, com o vereador Ludgero Marques, com o senador Pedro Simon, com o deputado federal Mendes Ribeiro, com outras tantas figuras que eu convivi no cenário nacional. Eu lembro que tu fez campanha para o Osmar Terra, não fez? Isso, eu fui o responsável pela coordenação regional aqui da campanha do ex-ministro e deputado federal Osmar Terra. Só eu aqui na região, né? A convite dele. E a articulação política, na verdade, ela é uma construção. É a mesma coisa que as pessoas falam sobre capital intelectual ou inteligência emocional, né? Algumas pessoas têm aptidão para umas coisas, outras pessoas para outras. E isso é uma coisa que tu acaba desenvolvendo. E quando tu faz por prazer, por conhecer e por gostar daquela situação, tu acaba te envolvendo. E tu falaste muito bem, teve uma época que a construção política era só com lobos, né? Só com gente muito bem preparada, e isso te prepara muito, né? O soldado, quando ele pega uma batalha fácil, ele acaba não aprendendo tudo. Quando ele pega uma batalha difícil, ele tem que superar aquilo ali, e com aquela necessidade de superação, ele acaba aprendendo muito também e se destacando dos demais. E isso me colocou num patamar bem diferente, acima da média normal. Isso me deu a possibilidade porque tu vivenciou uma época que a briga era de cachorro grande, né? Coisa era mais parelha, né? Tu pegava ali épocas que nós tivemos, era João Carlos Machado, tinha o ex-prefeito, o Zé Cândido, e a coisa era bem pegada. Tem uma série de fatores que fazem uma construção, e eu posso te dar um exemplo aqui já passado, que foi a construção do ex-vice-prefeito Paulo Meca. Paulo Meca era assessor de vereador, depois de ser secretário do Planejamento no governo João Carlos e final do governo Molon, o Paulo Meca foi assessor do vereador Ludgero.
E numa articulação política muito grande, muito bem montada, quando se diz, tinham vários nomes. Aí tu me deu um gancho. Não, tu me deu um gancho aí, porque tem uma treta nessa história aí, ó, que ficou uma mágoa, segundo eu depois apurei, assim, ouvindo de pessoas. Porque naquele ano, quando o Meca entrou de vice, o vice era para ser o Fulvio Lessa. Exatamente. Pois é, e aí derrubaram o Lessa do cavalo como? E isso não pessoalizando a questão do Dr. Fulvio, que é uma pessoa que eu tenho a maior estima, assim, acho ele uma pessoa muito bem capacitada, né? Aí entra a articulação política. Aquilo foi construído e de uma forma muito subjetiva. Muitas vezes eu posso dizer, não quero, mas na verdade é aquilo que eu quero. Então tu constrói aquilo. A própria caminhada, um movimento de reuniões durante o dia para chegar num resultado, né? Porque às vezes tu tem duas opções. Eu posso te dizer, eu tenho a opção A, a opção B, né? Mas na verdade a minha melhor opção é a opção C. Sim. E eu não estou trabalhando em cima dela, eu trabalho só em cima dessas duas aqui. Quando eu esgoto toda essa possibilidade, eu divido o grupo, metade está com a opção A e metade está com a opção B, eu venho com a solução que é justamente a pessoa que eu queria, e foi a construção do MECA. E tu sabe que isso refletiu nessa eleição, o último agora. Refletiu muito. Tu vê o seguinte, uma coisa construída lá atrás, na vez que o Meca foi o vice, tu vê o que refletiu nessa última eleição. Por que refletiu? Porque o Fulvio, o DEM, na realidade, ele achava que o PP, o progressista, tinha o compromisso de apoiar ele numa candidatura e que o momento era agora. E por várias questões do progressista, que mudou da ala mais antiga do partido, entrou a gurizada mais nova, achava que não tinha essa dívida com o DEM. E foi mais ou menos por isso que não deu liga esses dois partidos. Aquela ação lá no passado repercutiu nessa eleição porque ela criou uma ruptura entre o MDB, o Democratas e o próprio PP. Né? Então isso fragilizou ações que iriam acontecer para frente, e isso tu tem que saber enxergar. Né? Tu falaste a questão de vice-prefeito. A questão do vice-prefeito, historicamente, é uma questão delicada. Toda força política que sobe demais, se fortalece demais e incha demais, é a mesma coisa que tu botar um monte de feras presas dentro do mesmo quarto. Quando elas estão separadas, estão em ambientes separados e precisam se juntar para uma disputa, para uma batalha, se torna mais fácil e elas têm uma durabilidade maior. Algumas pessoas acham que estrategicamente botar tudo dentro do mesmo quarto pode se tornar muito forte e imbatível. E aí está um erro. Isso aí é uma coisa que eu ia te perguntar mais adiante. Isso pode chegar num momento e explodir, como várias forças políticas que tiveram no município ou na região, que se construíram, se fortaleceram, e tu olhava e dizia assim, nunca mais sai do governo. Sai porque vai chegar um momento que ela vai extrapolar e ela vai explodir, mas as pessoas não enxergam isso. Mas, Carlos, aqui, ó, tu fez todo um rodeio e não me respondeu o que te perguntei ali, ó. O que tu acha? O Abner se fragilizou, ter ido para um partido novo, não é o caso de ser o PSDB, ter saído de um partido que ele e a família tinham história, vem agora para um partido novo, sem contar que eu imagino que ele vindo para o partido novo, ele entra na fila, né? Eu não imagino que ele vai passar por cima dos outros que já estavam. Tu não acha que tem o perigo do pessoal dizer, não, fica no cantinho aí que não é a tua vez agora? O Abner é filho do ex-vereador Renato Dilma, que está há muito tempo na política, não sei quantos mandatos o Renato teve, vem de uma família de políticos, a avó dele era político, o tio dele hoje é vereador Mano, que está hoje no Democratas, mas o Abner tem muito a aprender. Né? A questão de trocar de partido, eu acho que a gente respeita as estratégias, o ponto de vista. Daqui um pouco eu acho que colocar todo mundo dentro do meu partido me fortalece, às vezes não, mas foi o que tu falou. Ele vindo para dentro do PSDB, ele não vai transpor aquelas pessoas que ajudaram a construir o PSDB desde o início, junto com o prefeito Ivo. Né? Então tem gente na frente e tem que ser respeitada a liderança política dessas pessoas. Quando o prefeito Ivo começou a construir o partido PSDB, que ele tinha um projeto político lá atrás,
algumas pessoas, teve uma série de pessoas que começaram com ele esse projeto, né? Estavam lá na parte da construção da obra. Sim. E aí, quando a casa está pronta, não vai servir a sala principal para uma outra pessoa. Ele está tendo a possibilidade como vice-prefeito, né? E eu vou te dizer que eu fui o responsável pela construção dessa entrada do Abner no governo, porque houve rupturas que precisaram ser ajustadas. Eu tomei a frente, organizei essas rupturas, hoje o Abner é vice-prefeito, ele sabe disso, né? Não estou falando nenhuma... Mas ele entrando numa estrutura já montada com lideranças, que é o PSDB, ele vai ter que respeitar a hierarquia dentro do partido, né? Pode ser que ele ache que ele é o candidato preferencial numa próxima eleição ou para concorrer a um pleito aí agora no próximo ano para disputa estadual. E como é que fica o gancho, assim, ó, só curiosidade, não imagino, não sei se tu sabe ou queira comentar sobre isso, mas como é que fica o gancho? Porque assim, ó, o pai dele continua no MDB. O pai dele é ligado a um deputado. Deputado Edson, sim. Sim, o deputado Edson. É funcionário do gabinete do deputado Edson. Pois é, funcionário do gabinete. E anda circulando nos bastidores da política que existe uma pesquisa, já que vai entrar agora em andamento, para saber quem vai ser o candidato do PSDB a deputado estadual. O Abner entrando como nessa pesquisa, ou ele, vamos imaginar que ele seja o mais cotado nessa pesquisa, indo de candidato a deputado, isso não vai dar problema para o Renato lá no MDB? Com o deputado? Na articulação política, tu tem que fazer a leitura da rua. Poucas pessoas sabem fazer. Por isso eu fui convidado para coordenar a campanha. E eu me sinto muito tranquilo e muito satisfeito hoje, né? Porque uma coordenação geral de campanha, tu aprende muita coisa, né? Tu tem que saber fazer uma leitura, tu faz coisas que o próprio candidato não sabe, né? Para chegar nos objetivos. E essa situação do Abner é extremamente delicada. Ele entrou num processo em crescimento, num processo montado, que é o PSDB, né? É uma opção dele, é uma liberdade que ele tem de entrar, de trocar de partido. O pai ficou no MDB, é funcionário de um deputado que tem intenções, sempre teve, né? Não uma grande votação, mas teve sempre um número X de votos, e o deputado pode entender que isso se torne uma traição, mesmo o Abner estando no PSDB hoje e tendo pretensões naturais e legítimas de ser um candidato natural a prefeito na próxima, que deve passar pelo diretório e deve... O prefeito Ivo, ele tem uma característica muito própria, né? De avaliar sempre através de pesquisa. E o que não deixa de estar certo, porque a pesquisa é uma amostragem, uma pequena amostragem, né? Eu tenho algumas coisas dentro do sistema de algumas pesquisas que eu não concordo e eu acho que não são exatas, né? E eu divirjo muitas vezes dessa, mas se o nome dele estiver na pesquisa e ele estiver se projetando a ser candidato, né, ele vai ter problema, a família, o pai dele vai ter problema dentro do gabinete do deputado Edson. Isso é uma coisa lógica. Eu entendi na época que ele entrou ali, que saiu a notícia que ele ia entrar para o PSDB, que eu vi gente falar, foram a Porto Alegre, falaram com o deputado, e que a ideia era o Abner ir para o PSDB, mas era para ser candidato a prefeito na próxima eleição. E não a deputado. Eu imagino que se ir para lá... Essa decisão e essa montagem de quem vai ser o candidato a prefeito, ela está muito distante, muita coisa pode acontecer. Eu também acho. Aliás, eu vou dizer assim, eu faço uma leitura que talvez... Sabe que o que se fala hoje na política, amanhã já não é, tudo muda, é muito dinâmico. Muda muito rápido. Mas olha a leitura que eu faço. Naturalmente, o candidato do PSDB a prefeito, na minha opinião, é o Luciano. Eu acho que é o candidato mais... Uma liderança natural do PSDB, da base do PSDB. Seria o primeiro da fila. Não estava em outro partido, iniciou o governo junto com o prefeito Ivo como adjunto, soube construir dentro da Secretaria da Saúde a sua base, a sua trajetória,
Com isso se elegeu a vereador, presidência da Câmara. Eu acho que é o primeiro da fila. Assim, é um dos candidatos. Sim, dos nomes, quer na dizer, minha análise, eu acho que é o primeiro da fila. Então, e eu vejo o Luciano muito tranquilo com a presença do Abner no PSDB. Eu observei muito a reunião que lá quando o Abner assinou a ficha, que o Luciano muito tranquilo. Ou seja, o Luciano sabe que não vão passar por cima dele. É a leitura que eu faço. Ou seja, eu imagino que o Abner ser candidato a prefeito só se o Luciano abrir mão, eu imagino. Né? E tem algumas coisas naturais assim que eu já fiz há uns 30 dias atrás. Eu fiz uma pesquisa de amostragem em vários núcleos de dentro da cidade. Quando tu vai fazer um levantamento para fazer uma campanha, para estruturar uma campanha, tu já começa a mapear um tempo antes aonde estão os calcanhares que tu possa encontrar dificuldade. E aí me chamou a atenção a questão de deputado, porque se aproxima agora. A gente tem, e sabe disso, tu sabe disso melhor que eu, a gente tem uma série de pessoas que vêm para o município e ajudam. Ontem eu ainda falei numa entrevista que eu, não tendo mandato eletivo e não tendo cargo, nem uma posição, que eu trouxe 1 milhão para o hospital, para a saúde, quando fiz a campanha do ministro Osmar. E foi uma coisa muito lógica, assim, ele olhou para mim e disse assim, o que tu quer para Camaquã desse dinheiro? Para a saúde. Né? Ele disse, eu tenho um saldo e vou te mandar esse dinheiro. Veio 485, se eu não me engano, para atenção básica, via Secretaria da Saúde, o resto foi para o hospital. Mas o que acontece? Eu já tenho essa leitura. E hoje, se tu fizer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa eleitoral por amostragem, com número X, com critérios nos bairros e no interior, tu vai ter o nome despontado ali do Luciano. Pelas questões, Carlos, por questões lógicas. Sei, não. Isso vai Secretário da Saúde, presidente da Câmara, tá? Uma pessoa envolvida em vários segmentos da área do esporte, da área da saúde, como fisioterapeuta, clínica, uma pessoa de relacionamento como tu, poderia ser eu, local e com circuito, já com histórico. O Abner está começando a vida política dele, não tem toda essa corrida. Bom, nós vamos falar agora, nós vamos fazer um break, nós vamos falar no próximo bloco, nós vamos conversar sobre o grande sonho que Camaquã sempre teve, que é ter um deputado representante aqui da região. Certo. A gente vai fazer um intervalo, volta no próximo bloco. Estamos de volta com Bastidores da Política. Hoje, meu convidado, o Carlos Alberto Batista. Carlos, no bloco anterior a gente estava falando um pouco sobre o caso de ter nomes, a construção de nomes ser muito importante para poder se candidatar a qualquer cargo eletivo que tenha um vulto sim maior, né, como prefeito, como deputado. Nós em Camaquã sempre tivemos aquele sonho de que nós tinha que ter um deputado daqui. Hoje até nós temos da região, representado pelo Marcos Vinícius, do Progressista, que sempre foi um nome forte. Onde que a gente pecou sempre que a gente nunca conseguiu emplacar um nome aqui em Camaquã? A gente pecou sempre na vinculação que as lideranças do município tiveram com deputados de fora, com interesses pessoais, com cargos em gabinete, na Assembleia ou no governo do Estado ou em outros setores. Isso sempre ramificou, nunca dando a possibilidade de se fortalecer um nome daqui. Independente de partido, independente de se gostar da pessoa ou não, eu sou extremamente favorável a termos um candidato de Camaquã. O mínimo que esse candidato faça, eleito, já faz muito mais do que qualquer um de fora. Então eu sou um defensor, seja do partido A, B ou C, que se tenha um deputado, no mínimo um deputado estadual, mas deixando claro para a população que o deputado estadual é o intermediário, é legislativo, não é um deputado federal com emendas, com recursos, com projeto. Ele serve de ponte para nós
ampliar a participação da região sul do estado no crescimento e no desenvolvimento. Mas sou um defensor nato de termos um deputado. Mas quero te dizer outra coisa. Vamos trabalhar dentro de uma lógica, né? Campanha para deputado, se candidatar a deputado para fazer ponte, para ser candidato a vereador ou a prefeito, não funciona. Ela é uma faca de dois gumes. Mas isso aí é o que tem ocorrido. Se tem visto. Né? E a gente tem visto também os nomes que concorreram, que fazem uma votação muito pequena, que acabam se prejudicando, inclusive na campanha de vereador ou na próxima campanha para majoritária, se forem candidatos. Então, não adianta fazer ponte. Isso, estrategicamente, é uma coisa, fica a dica, é uma coisa que não dá certo. Quando uma pessoa me diz assim, vou me candidatar a deputado estadual, eu digo, tu tem que absorver os créditos e os débitos dessa candidatura, porque o tiro pode sair pela culatra, e aí a tua pretensão futura de ser um candidato a prefeito ou postular um outro cargo pode ir por água abaixo justamente... Se eu entendi a tua colocação, seria assim, vamos imaginar... Eu me candidato a deputado e faço uma votação muito baixa. Muito baixa, pequena. Pequena. Descredibiliza. Aí eu perco. Manada. Aí o pessoal diz, esse cara não tem força para ir a prefeito. Porque uma coisa, e na política é assim, o eleitor te avalia antes de tu assumir o cargo e depois de tu assumir o cargo. Sim. Né? Então tu pode ser uma grande promessa antes de assumir, e quando assume, tu tem um trabalho, entre aspas, medíocre, aí o eleitor diz assim, erramos, esse aqui nunca mais, e retira o cara da política. Tá, tu me falou uma coisa assim, eu sou a favor de que, independente de partido, a gente tem um candidato daqui. Tu que sempre participou assim, de construções políticas, como é que se faz essa construção se cada partido quer largar o seu candidato? A construção política, na questão da candidatura da estadual, ela tem um golpe também, né? Como diz o chavão aquele na internet agora, né? O golpe está aí, cai quem quer. Né? Muitas vezes as pessoas são induzidas a concorrer justamente para se matar politicamente, para te eliminar aquela pessoa do cenário. Tá? Então... tem que ter muito cuidado para fazer essa avaliação. Tem que ter muito cuidado. Não pode se deslumbrar. Eu acho que nós aqui, só de Camaquã, nós vamos ter um candidato do PSDB, vamos ter provavelmente um candidato do PSB, que seria o João Pedro Greu. Eu imagino que o MDB não vai lançar candidato. Dessa vez, né? Eu imagino que não vai lançar candidato. Nós temos o Marcos Sinis, que não é de Camaquã, mas vai concorrer da região, vai concorrer pela região. Pela região. Quem é que eu estou esquecendo aí que possa concorrer? Fábia Richard? Não. Também eu acho que não. Mas o que acontece? Com possibilidade realmente de lograr êxito, ou chegar perto, ou fazer uma boa votação. Mas se for só esses aí que eu contei, ainda tá bom, porque da vez passada foi um monte de gente. Mas aí o Vinícius, foi o Paulinho Bicicletas. Isso que eu te disse. Aí vem as ramificações, porque tem uma série de lideranças que tem outros candidatos acabam fazendo. Esse deputado que teve aí apresentando o projeto de intenção da Escola Cívico-Militar, faz voto em Camaquã, e tantos outros cargos, são nomes assim que tu nem escuta no dia a dia, que quando entra uma eleição tu vê que eles têm representatividade no município. São muitos deputados que fazem voto em Camaquã. E acabam fazendo uma parcela de votos. A população tem que entender que não adianta reclamar depois. Não adianta dizer que nós não temos recursos, que nós não temos emprego, que nós não temos indústria, que nós não participamos dos projetos do Estado em primeira mão ou do governo federal, se tu não tiver um candidato, um representante lá dentro. Eu lembro uma época, eu não quero cometer uma gafe, mas se eu não me engano era a SIC que tinha feito, SIC ou Sindilose tinha feito alguma coisa, olha, vamos votar num candidato daqui. Mas aí lançaram vários candidatos daqui. Entendeu? Quer dizer, fizeram plenários para discutir. A entidade fez assim, uma campanha, vamos votar em quem é daqui.
Mas aí os daqui se lançaram vários nomes, ou seja, dividiram a força. Teve muitos naquela época. Teve muito justamente quando se tinha uma campanha. E todos com uma votação baixa. Sim, divide 99%. muito. Isso acho que dá força para os de fora. Dá força para os de fora, divide muito e mata politicamente aquelas pessoas ali. Pode ser um sabe tiro que ali, contra. Pelotas e Rio Grande sempre colocou vários Na política. deputados, mas eles têm ali uma associação Pelotas Rio Grande, que é um grupo de entidades que eles depuram muito quem é que eles vão apoiar. A inteligência emocional nessa questão da política está justamente nessa convergência de esquecer as vaidades e tentar juntar, porque sabe que, direto ou indiretamente, mesmo o candidato não sendo meu partido, vai trazer... se eu sou vereador e eu tenho a possibilidade de ir candidato a deputado estadual, mas não tenho chance de fazer uma boa votação, por que eu não te apoio e tu faz uma grande votação e junta tudo? Porque os benefícios que tu trouxer para o município eu vou acabar colhendo lá na ponta como voto também. Mas não pode se esperar que se tenha esse consenso, nem essa mentalidade hoje. E pode ser que na próxima eleição agora a gente repita os mesmos problemas, com algumas diferenças. Eu acho que o PSDB vem com 3, 4 nomes aí, e um desses nomes pode... Vamos ser bem real, falar bem a realidade, porque a rua já fala isso. Né? Não há necessidade de fazer contrapontos. Se for colocado numa pesquisa, como tu disse que já está correndo uma pesquisa, tem alguns fatores dentro da pesquisa. O voto induzido, a votação nessa pesquisa induzida e a espontânea. Né? Então, eu posso, como instituto de pesquisa, já direcionar para a resposta que eu quero. Né? Eu pergunto para o eleitor o que ele acha, né, de Camaquã ter um nome daqui como deputado estadual. Ele vai dizer que seria bom, seria ótimo, seria interessante. Eu perguntei para ele isso, eu deixo o gancho para a segunda pergunta. Eu perguntaria para ele: e quem você acha hoje das lideranças políticas que poderia ser candidato a deputado estadual ou com possibilidade de ser eleito em Camaquã? Eu deixo ele livre, espontaneamente, para responder. E aí depois, na última induzida, eu pergunto para ele: se os nomes fossem esses, em quem você votaria? Pronto. Né? Eu consigo fazer uma avaliação, né, com uma amostragem significativa nos núcleos de voto, e eu tenho uma ideia aproximada do que pode acontecer. Mas vamos ramificar muito. Eu acho que nós falar assim, o candidato do PSDB, que não se imagina quem seja ainda, na minha avaliação, eu acho que o prefeito Ivo não vai, tá? Não vai concorrer. Mas também eu tenho uma pulga atrás da orelha, porque... Por que eu te digo que eu tenho uma pulga atrás da orelha dele poder estar escondendo o jogo? Porque eu acredito que se ele botar o nome dele à disposição, ele é o mais forte de todos os outros nomes que se falam. Entendeu? Por isso que eu tenho essa pulga atrás da orelha. Agora, se ele não vai ir por questões que ele não quer sair do cargo de prefeito, coisa parecida, é outra coisa. Mas eu considero que ele é o nome mais forte de todos os outros que poderiam concorrer pelo PSDB. O problema do ambiente político é que ele causa uma falsa impressão de segurança. Isso a gente tem dentro do Legislativo e dentro do Executivo, quando se está envolto só daquela pauta ali, com aquelas mesmas pessoas, achando que temos possibilidade de almejar várias coisas. Eu, na minha atividade empresarial, eu visito municípios de Porto Alegre e Rio Grande. E te digo que todos os municípios têm seus interesses, mas o nome, né, com uma articulação política, tendo uma usina de asfalto que foi projetada, Camaquã colocou a usina de asfalto, Guaíba colocou a usina de asfalto. No consórcio e na questão da associação dos prefeitos, se os municípios se unissem e começassem a subsidiar asfalto para os municípios pequenos, né, poderia ancorar, alavancar apoio desses prefeitos nos municípios da volta, e o nome que seria o prefeito, acho que tu já falou isso numa outra... Sim, já. Prefeito Maranata não vai, prefeito de primeiro mandato, está fazendo o nome dele lá, está trabalhando muito, um cara que está trabalhando muito, mas ele está tentando montar o sistema dele dentro de uma cidade que vinha com vários problemas, uma cidade muito grande.
né? Eu até acho que se o Ivo não vai é porque ele não queira ir, porque então, eu acho que ele é o nessa candidato natural mais situação, o forte. nome mais forte seria do prefeito Ivo, né? O nome na região seria do prefeito Ivo. Mas também não dá para ter a soberba de achar que todos os municípios, de forma incondicional, vão apoiar ele. Não, claro que não, não. Claro que não. E isso pode ser um tiro. Mas acontece o seguinte, Isso né? tem que ter uma excelente coordenação nos municípios na volta e pode ser um tiro no escuro. Mas o problema maior, e tu acabou de falar, é que o prefeito, para concorrer, tem que renunciar ao cargo. Aí ele entrega a prefeitura, né? E ele falou na rádio esses dias que ele não foi eleito para... o eleitor não votou nele para ele abandonar a prefeitura. Mas isso ele disse que não ia concorrer também à reeleição. Mas foi, eu né? acho que aí, agora o furo é mais embaixo, né? Renuncia, sei, porque ele renuncia, larga na mão do Abner. Entrega a prefeitura para um membro novo do partido. O Abner é um membro novo, o Abner veio agora do PMDB. Ele pode causar uma ruptura muito grande dentro do partido dele, com as lideranças e com a base dele, que ele construiu a duras penas. Né? Ele pode desmobilizar, enfraquecer essa base dele e entrega a prefeitura. Ele não tem mais gerência, né? É o que eu digo. Eu te digo, eu acho que ele não vai. Os governos passam. Mas eu fico sempre com aquela pulga atrás da orelha. Os governos porque passam, ele é o candidato mais forte que eu acho. Nós não vivemos no imperialismo e os governos passam por melhor que seja. Eu acho que com tudo que está sendo feito, com a pavimentação asfáltica, com uma série de fatores que estão sendo feitos, é grande possibilidade, seria o nome, né? Mas eu acho que o prefeito tem outras opções aí para colocar na disputa. Carlos, para nós encerrar esse bloco e a nossa entrevista, eu não posso deixar de te perguntar essa coisa. Nem sei se tu vai pegar e tu vai gostar desta pergunta que eu vou te fazer. Mas eu tenho que te fazer essa pergunta. O prefeito tem uma política partidária predatória. Ele tirou gente de tudo que foi partido. E arrancou pedaços de muitos partidos aí. No último pleito, o MDB se fragilizou, ele perdeu o tamanho, né? E agora com a saída do Abner também, me imagino que se fragilizou mais. Claro, na minha avaliação, eu não entendo muito de política. Tu não acha que essa parceria do MDB com o PSDB, ela não pode ser de muito risco? O MDB não pode se fragilizar mais ainda com essa parceria, porque o prefeito Ivo é aquele teu negócio. Ele é que nem eucalipto. Ele cresce e vai embora, mas o que está na volta, ele vai matando. Isso é uma estratégia, foi uma opção do prefeito em criar essa política de trazer e fortalecer o PSDB, que é o partido dele. Ele está na atividade dele, vem quem quer. Mas quando se fala em poder, em cargos, em espaço político, em crescimento, em pessoas que estão na volta em partidos pequenos ou em outros partidos parceiros que entendem que não vão ter espaço dentro do seu próprio partido, o PMDB cometeu vários erros em trajetória. Né? Eu te digo porque eu sofri na pele isso quando fiquei de terceiro suplente. Eu fiz 9 votos apenas a menos que o vice-prefeito atual, né? Nós concorremos a vereador juntos. Eu fiz 513 e ele fez 522, diferença de 9 votos. E o PMDB lá, a base do PMDB, a direção do partido, tinha um acordo que os 3 primeiros suplentes assumiriam os cargos de ponta para se fortalecer, inclusive, para uma próxima eleição. O PMDB não fez isso. Então, hoje, o PMDB está pagando a conta daquilo que fez no passado, da sua ingerência e a sua desvalorização das suas lideranças no passado. O prefeito Iva agarrou a oportunidade de oupegar essas pessoas no mercado e trazer. Por quê? Porque ele tem o poder, ele tem o governo na mão e essas pessoas... Uma coisa que eu ouvi falar na última eleição e que eu acho que pesa no MDB, eu lembro que uns que foram convidados a concorrer pelo MDB disse assim, eu não vou lá fazer número para fazer voto para o Vinícius. Eu vou preparar para eleger o Vinícius. Porque quantitativamente, se tu analisar, o Vinícius é o mais forte no partido. Então, na realidade, o pessoal mais ou menos que pegou assim, o Vinícius está tranquilo, porque se botar só uma cadeira, ele é o eleito. Ele é o eleito. Mas isso não atrapalha o cara que está aí entrando para
para ajudar? Eu acho que para fazer, existe um coeficiente, existe um caminho natural. Quando tu te candidata num partido, quando eu me candidatei ao MDB, eu tinha um grupo de pessoas à minha frente forte, eu seria, contando que o PMDB colocasse 3 cadeiras, eu seria o 4º, 5º colocado, né? Eu já sabia disso. Então eu tinha que trabalhar para um número maior de votos, mas isso é inerente, porque se tu entra num partido pequeno também, tu precisa ter que é um estouro de voto, como foi o caso do Bônus, os republicanos tinha 1.000 e poucos votos, e tu ter um monte de gente ali para fazer uma cadeira. O problema e foi isso que aconteceu no PT, o PT acabou de se destruir o pouco que tinha dentro de Camaquã, porque quando vinha construindo com o vereador Marco, o Copes e outras lideranças, tudo bem. Perdeu o Marco, foi criado, a Marivone sempre vinha no encalço, fez maior votação, desarticulou o partido, botou gente dela, não se elege na próxima, não faz bancada, não faz legenda. Aliás, eu vou te perguntar uma coisa assim, antes, nossa, tu puxou um gancho aí. O PT fez uma tratativa que eles iam fazer uma candidatura e cada um ia com os 3... Não acredito que eles vão cumprir. Eu também não acredito. Eu acho que a vereadora Marivone não entrega o carro. Eu acho que ela não entrega o carro e ela desarticulou o partido. É uma opção dela, mas isso não é uma crítica, porque essas opções políticas, elas vêm com resultado ali na frente. Tu faz opções. A troca do Abner foi boa ou foi ruim para ele politicamente? O resultado vai aparecer ou agora na próxima eleição para estadual ou na próxima eleição municipal, né? E ele vai ter que absorver as suas próprias escolhas. Como que o PMDB se comporta nessa relação? Como todos os outros partidos na volta vai continuar na base do governo e vai ter que se reinventar e trazer novas lideranças, se fortalecer, como o PP fez, né? O PP não trouxe o ex-vereador Marcelo, não trouxe outras pessoas, o PP não está trazendo agora, não trouxe um candidato a vereador do PDT. Os partidos querem trazer gente e se fortalecer. Bom, mas se toma essa atitude para se fortalecer e reconhece essas lideranças e divide espaço, tudo bem se tem inteligência. Se não tem inteligência, acaba com o partido, né? O PDT teve esse problema. As suas lideranças principais começaram a trocar de partido, ele não enxergou que estava fazendo a coisa errada, né? Não valorizando as suas lideranças dentro de casa, acaba enfraquecendo, fecha a porta do partido. Outros conseguem se reinventar, mas aí depende de uma atitude. Pode ser que o PMDB se reinvente, traga novas lideranças, tem um puxador de voto, tem mais meia dúzia que concorre, né? Pode ser que se reinvente, assim como o PSDB se fortalece, é uma boa estratégia, pode explodir ali na frente porque tu bota um monte de lobo dentro de uma sala só. Carlos, nós estamos com o nosso tempo estourado, eu vou perguntar para a nossa produção, tá? Tem 2 minutos ainda, né? Para as considerações. Tá, então é o seguinte, mas eu deixei essa pergunta para o final, eu não sei se tu vai querer responder ela, essa pergunta eu vou te fazer. Tu foi o coordenador político de uma campanha vitoriosa. E eu achava, e eu perdi essa aposta, tá? Que tu era uma das secretarias de governo. E aí, para minha surpresa, tu não foi. Exatamente. Foi lá cuidar do teu negócio, da tua empresa. Eu achei que tu seria, no mínimo, o coordenador político lá junto à Câmara, e não foi. Me explica essa. Eu vou te explicar, eu vou falar bem rápido, iniciando por uma história do gato e a raposa. A raposa chegou para o gato e pediu para ele ensinar todos os pulos que ele soubesse, mas ela tinha uma segunda intenção, que era abocanhar o gato, comer o gato, né? Acabar com a vida do gato. E um dia o gato disse assim, tu está pronta, está treinado, né? Tu está apta a dar os pulos. Né? E a raposa disse, bom, então é hoje que eu vou exterminar com o gato. Aí ela foi no gato e o gato saiu forte. Aí a raposa olhou e disse, pô, tu não disse que tu tinha me ensinado tudo? Tu acabou escapando das minhas garras. Ele disse, mas um dos pulos eu não te ensinei, porque era a minha carta, o pulo do gato, a minha carta na manga para poder continuar. E na política, eu aprendi há muito tempo atrás, e isso talvez eu não tenha falado para ninguém, que tu tem que aprender a caminhar com as tuas próprias pernas. Porque ela sempre dá voltas, né?
Quando tu fala que eu não continuei no governo, eu tenho uma empresa, né? E a maior liberdade do mundo é tu não depender da política, tu poder sobreviver no meio, ter credibilidade sem depender. E eu consegui isso. Eu tinha um acordo com o prefeito até dezembro, né? Eu, na verdade, fui chamado para fazer coordenação política, que não se faz em 6 meses. A coordenação política é outra coisa, né? Então, eu sabia que eu ia entrar sem conseguir fazer a coordenação política e montar toda uma estrutura como precisava ser montada, né? Fui convidado para assumir, por todos os partidos, assumir a coordenação geral. Eu sabia onde eu queria chegar, mas não tem campanha ganha, né? O favoritismo do prefeito Ivo do primeiro mandato também tinha rejeição, e eu sabia que eu tinha que virar aquilo ali. Só que o coordenador político é uma função muito arriscada, porque o coordenador político ele diverge com o próprio candidato, o coordenador político assume todas as críticas de todas as lideranças que estão na volta, a qual ele tem que coordenar, e essas pessoas podem não gostar em algum momento da sua atividade. Essas pessoas têm medo da capacidade que ele tem e que ele vá para dentro do governo e depois interfira nos espaços que elas, por falta de capacidade, acham que poderão ter. Então, existe um medo muito grande, existe uma mina, um grupo de pessoas trabalhando contra ti e minando o líder principal para que tu não entre, não permaneça lá, porque tu pode mudar a estrada, né? Então, eu acho que eu fui correto, desempenhei a minha função, saí com o meu currículo fortalecido, isso me deu um grande respaldo na região, né? Eu, por não depender da política, tenho a liberdade de continuar trabalhando dentro da minha empresa, que é muito satisfatório para mim. E para mim continuar dentro do governo, eu só continuaria de secretário, e o prefeito Ivo tinha os acordos dele, né, que eu tinha que respeitar. Seja, então eu cumpri a minha parte, ele cumpriu a dele, saí muito e ficaram tudo de bem. Tudo de bem, por quê? Porque muito satisfeito de ter, porque tu imagina uma campanha desse porte, né? Com o grupo que se tinha, só de candidatos a vereador na nominato, tinha 54. Cada um desses candidatos tinha 20, 30 pessoas, né? Tinha todo o grupo de campanha, tinha secretários, tinha a parte financeira, tinha a parte econômica, que eu terceirizei para pessoas de confiança do prefeito para fazer uma campanha lícita, uma campanha transparente. Então, isso me deixou muito satisfeito. Hoje, eu tenho a satisfação de dizer, e isso ninguém me tira, né? Que é o conhecimento e dizer... Quem foi o coordenador da campanha vitoriosa do prefeito fui eu, pode falar o que quiser, né? Tá bem, vamos para a próxima. Isso me credenciou para outras atividades que hoje tenho recebido convites aí, bem importantes mesmo, graças a essa atividade. Vou te agenciar aí para te botar de coordenador de campanha para outras cidades. Estou à disposição para os próximos candidatos que quiserem ter uma campanha vitoriosa. Pode me procurar. Eu quero te agradecer. Já fez o teu jabazinho aqui, fiz o meu comercial. Quero te agradecer por ter... Muito obrigado, desculpa a brincadeira. Ter aceito o convite. Eu vou convidar vocês para que acompanhem outras entrevistas que eu vou fazer aqui no canal. Eu já tenho agendado entrevistas com Paulinho Bicicleta e com a Cristina Buchaim, para a gente falar histórias que aconteceram nos bastidores da política, e brincar um pouco, um negócio bem mais descontraído, assim. Ok? Um abraço.